Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 20 de setembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Beata Maria Teresa de São José. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Sínada, na Frígia, hoje Sifitkazaba, na Turquia, São Dorimedonte, mártir. Norte no século III. Em Roma, a comemoração de Santo Eustáquio, mártir, cujo nome é celebrado numa antiga diaconia da cidade. Data da morte incerta. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, os santos mártires Hipácio, e Asiano, bispos, e André, presbítero, que, no tempo do imperador Leão Exáurico, pela defesa das sagradas imagens, depois de cruéis e graves tormentos, foram lançados como alimento aos cães. Morte no ano 740. Perto da cidade de Arco, no Trentino, região da Itália, o beato Adelpreto, bispo, extremo defensor dos pobres e crianças e da liberdade da Igreja, que, surpreendido pelas ciladas dos inimigos, foi cruelmente espancado até a morte. Morte no ano 1172. Em Londres, na Inglaterra, o beato Thomas Johnson, presbítero da cartucha desta cidade mártir, que, no reinado de Henrique VIII, encarcerado na prisão de Newport por causa da sua fidelidade à Igreja, foi o nono dos seus confrades que ali morreu de fome e enfermidade. Morte no ano 1537. Em Córdoba, na Espanha, o beato Francisco de Posadas, presbítero da Ordem dos Pregadores, insigne pela sua penitência, humildade e caridade, que durante 40 anos anunciou a Cristo nesta região. Morte no ano 1713. Na fortaleza de Santai, no Tonkin, agora no Vietnã, São João Carlos Cornay, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris e mártir, que, por decreto do imperador Minh Mang, depois de sofrer cruéis suplícios foi esquartejado e finalmente degolado por causa da fé cristã. Morte no ano 1837. Em Seul, na Coreia, os santos Lourenço An Ion, catequista, e 6 companheiros mártires, que morreram por Cristo, enforcados em diversos cárceres.
A sua memória celebra-se hoje, juntamente com a dos outros mártires desta região. Morte no ano 1837. Em Puebla, no México, São José Maria de Ermo y Parres, presbítero, que fundou a Congregação das Servas do Coração de Jesus e dos Pobres, para socorrer os indigentes nas necessidades da alma e do corpo. Morte no ano 1904. Em Pozo Blanco, perto de Córdoba, também na Espanha, a beata Teresa Sejudo Redondo, mãe de família, cooperadora salesiana e mártir, que, na violenta perseguição contra a Igreja, foi assassinada em ódio à vida religiosa. Morte no ano 1936. Em Sittard, na Holanda, a beata Maria Teresa de São José, Ana Maria Taucher van den Bosch, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus. Morte no ano 1938. Beata Maria Teresa de São José. Ana Maria Taucher, que se tornaria Madre Maria Teresa de São José, nasceu em Sandów, uma pequena cidade cerca de 100 km sudeste de Berlim, atualmente Polônia. Seu pai, um pastor protestante de alto cargo, exercia a profissão que era a mesma de seus antepassados desde a época de Martinho Lutero. No entanto, desde a idade de 15 anos, Ana Maria aspirava a uma verdade ainda mais profunda que aquela que lhe tinha sido transmitida através da sua educação luterana. Aos 22 anos, ela começou a ler cotidianamente a Sagrada Escritura e a imitação de Cristo. Um dia, frente a alguns colegas de seu pai, ela defendeu mesmo a doutrina da infalibilidade pontifícia. Ela também acreditava na virgindade de Maria, sem nunca ter estado em contato com católicos, nem ter lido obras católicas. Teve a intuição de que Deus a chamaria para seu serviço quando tivesse 30 anos. Porém, não sabia nem onde, nem como isso ia acontecer. Ela tudo entregava nas mãos da divina providência. Em fevereiro de 1886, estando ela em Berlim na casa de amigos, Ana Maria leu num jornal de Colônia um anúncio propondo um trabalho de enfermeira-chefe num hospital psiquiátrico. Seria este o sacrifício, o tal serviço que ela esteve esperando durante 8 anos? Assim, Ana Maria deixou Berlim para começar a trabalhar na clínica de Lindenburg. Ela não tinha nenhuma experiência de enfermeira, mas sua entrega e seu amor quase maternal logo transformaram o asilo num autêntico lar. À exceção do diretor, todas as pessoas da clínica de Lindenburg eram católicas. Um dos sacerdotes que vinha visitar os doentes ofereceu-lhe um catecismo da Igreja Católica. Nele, ela encontrou o que até então ela chamava de sua religião pessoal. E assim começou rapidamente a preparar, em segredo, a sua conversão. O diretor acabou por descobrir as intenções de Ana Maria. Mandou-a de volta para casa, mas voltou a chamá-la algumas semanas mais tarde. Aí, quando Ana Maria se preparava para subir no trem com destino à Colônia, seu pai exortou-o de não se converter ao catolicismo. Ela lhe prometeu unicamente que tal não aconteceria hoje ou amanhã. Quando Ana Maria fez a sua profissão de fé na Igreja Católica, em 30 de outubro de 1888, deixou para trás todo o seu passado. Desaprovada pelo seu pai, despedida de Lindenburg, Ana Maria colocou toda a sua confiança em Deus. Apesar de se ter proposto para vários empregos, ela não conseguia um outro trabalho, porque seu diretor tinha feito uma carta de recomendação pouco favorável. A partir de então, ela se viu sem trabalho e sem casa. Graças à ajuda de amigos católicos, Ana Maria foi recebida num convento, onde também se cuidava de pessoas de idade. Todas as tardes e todas as noites, Ana Maria vinha junto ao Senhor, frente ao altar do Santíssimo Sacramento, pedia: e Senhor, segundo a vossa vontade, mandai-me a trabalhar para a salvação das almas aonde quiserdes. Escutai o ardente desejo da minha alma de poder demonstrar o meu amor e a minha gratidão. Meu Deus, se for possível, não me mandeis para Berlim, seja, porém feita a vossa vontade e não a minha. Era deste modo que Ana Maria rezava todos os dias. Desejava entrar numa ordem religiosa, mas tinha constantemente aquilo a que chamava tentações do orgulho de fundar a sua própria congregação. Ela não podia partilhar com ninguém esta sua ideia.
Passados 10 meses, ela recebeu então uma carta da Condessa de Savigny, uma católica fervorosa que vivia em Berlim, e que lhe propunha trabalho de dama de companhia. Apesar da sua tristeza à ideia de deixar Colônia, Ana Maria aceitou. Ana Maria começou a ler a vida de Santa Teresa de Jesus. A humildade de Teresa, o seu amor por Deus, o seu desejo ardente de salvar almas e o seu heroísmo correspondiam perfeitamente a Ana Maria. Desde então ela queria uma só coisa, entrar no Carmelo. Mas, uma vez mais o seu confessor a dissuadiu, e ela continuou a resistir à sua tentação. Quando o seu confessor partiu para as missões, Ana Maria procurou o conselho de um outro padre. As palavras dele foram libertadoras: pare de resistir à graça. Em Berlim, colocou-se em contato com o delegado episcopal de Berlim, e obteve autorização para abrir um lar para crianças. Com 500 marcos, que a condessa lhe tinha dado, abriu o primeiro lar São José, a 2 de agosto de 1891. Começou por instalar 3 crianças, uma educadora e uma empregada doméstica, em alguns quartos de um prédio antigo, situado em Papel-à-la-Lei. As crianças a chamavam mãe e muito rapidamente passou a ser conhecida como mãe da Papel-à-la-Lei. Mas ainda faltava algo, na presença eucarística. Ana Maria não se cansava de rezar: e Senhor, se virdes, eu venho também, e estava firmemente decidida a só se instalar no lar São José, quando o Santíssimo Sacramento aí estivesse presente. Deus inflamou meu coração com tanta veemência de amor, que todo o sofrimento que a graça de Deus mais tarde me mandou ou permitiu que caísse sobre mim, não me parecia mais que uma gota de água que cai em cima de um ferro incandescente. Com Jesus e por seu amor, ela estava pronta para tudo suportar, mas a sua ausência era para ela uma verdadeira tortura. Coração de Jesus, ninguém pode compreender como anseio por vós. Ninguém é capaz de contar as lágrimas de desejo que chorei por vós. Senhor, se virdes, eu venho também. Era esta a sua oração constante. Era a fonte que alimentava todas as suas atividades apostólicas. A 8 de dezembro de 1891, Cristo veio morar na Papel-à-la-Lei. Para Ana Maria foi o dia mais feliz da sua vida. As nossas almas ganham vida nova na grande fonte de amor que é o Santíssimo Sacramento e todos os dias se reacendem no fogo do divino amor que nunca descansa, mas que espalha ao redor de si as suas centelhas que são as obras de caridade em que ele se consume. Em 1897, mais de 40 jovens se tinham já associado à obra de Madre Teresa servindo nos lares São José. Para além dos 2 lares de crianças em Berlim, havia ainda mais 2 em Boêmia e um outro em Oldenburg. Em Berlim, ela abriu também um centro para os padres que trabalhavam ou estudavam nesta cidade. No entanto, Madre Maria Teresa não fundava os lares São José para serem somente instituições sociais. Em 1891, contemplando a beleza de um pôr do sol, ela compreendeu a razão de ser das suas fundações. A consagração das servas do Divino Coração de Jesus e expiação dos pecados. Segunda, a santificação pessoal. Terceira, a salvação das almas. A partir de novembro de 1896, Madre Maria Teresa e a sua comunidade cuidam das crianças e fazem missão nos domicílios, observando ao mesmo tempo a regra primitiva da Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Tal como a sua mãe espiritual, Santa Teresa de Jesus, a maior alegria da Madre Maria Teresa era de ser filha da Igreja. A sua humildade era imensa ao se aperceber que Deus a tinha chamado a si, uma filha do deserto, para fundar uma comunidade religiosa, e para guiar outras mulheres já nascidas no seio da Igreja. Como uma verdadeira filha da Igreja, sempre se mostrou fiel e obedeceu aos bispos e aos ensinamentos da Igreja. A voz do bispo representava para ela a voz de Deus, mesmo quando se tratava de encerrar um convento ou um lar. Em 1897, Madre Maria Teresa esperava obter do cardeal Kopp, bispo de Breslau, de que Berlim dependia nessa altura, o reconhecimento da sua fundação como congregação religiosa. Apesar de financiar o trabalho das irmãs, o prelado continuou inflexível e recusou a aprovação canônica da congregação.
Seguindo os conselhos de um padre, Madre Maria Teresa decidiu ir procurar ajuda a Roma. Lá, encontrou o padre-geral da Ordem do Carmelo, e expôs-lhe o seu desejo de reunir numa mesma espiritualidade os dois aspectos do espírito do Carmelo, oração contemplativa e zelo apostólico, para responder às necessidades da época. Esta iniciativa entusiasmou de tal maneira o superior-geral que ele abençoou o seu escapulário e ajudou a obter uma carta de recomendação do cardeal Parocchi, protetor da Ordem do Carmelo. Contudo, devido à situação tensa que se vivia na Igreja da Alemanha, o cardeal Kopp continuou a recusar considerar como religiosas as irmãs que trabalhavam nos lares São José. Madre Maria Teresa começou a procura de um bispo que aceitasse receber as suas noviças e criar uma casa-mãe em sua diocese. Durante 6 anos, viajou desde a Baviera até a Holanda, passando pela Inglaterra e pela Itália. Por 2 vezes obteve autorização de fundar uma casa-mãe, mas circunstâncias adversas a obrigaram a deixar essas dioceses, fechando os noviciados antes mesmo que as irmãs pudessem pronunciar os seus votos. Finalmente, em 1904, em Rocca di Papa, Itália, surge a casa-mãe. Aí se manteve durante 18 anos, tendo sido transferida para Città depois da Primeira Guerra Mundial. A calúnia e a difamação dos opositores pareciam vir de todo o lado, onde quer que Madre Maria Teresa se instalasse. Mas nunca ela retorquiu dizendo mal deles. Durante todos esses anos, teve que enfrentar a solidão, o afastamento da sua família, a doença e a pobreza. O sofrimento tinha se tornado para Madre Maria Teresa uma fonte de alegria profunda, pois era um meio que ela utilizava para unir sua alma a Deus, e para, com o Salvador, participar na redenção do mundo. Ao fundar as Carmelitas do Divino Coração de Jesus, Madre Maria Teresa entregou-se inteiramente a Deus como vítima do seu amor. Passou a sua vida servindo os pobres e rezando, trabalhando e sofrendo pela salvação das almas e pela liberdade da Igreja. Em 1930, o trabalho e o sacrifício de Madre Maria Teresa foram coroados pela aprovação de sua congregação pelo Papa Pio XI. Apesar de muito enfraquecida fisicamente e quase cega, passava largas horas em oração, de joelhos, frente ao Santíssimo Sacramente, e continuou sempre meiga e atenciosa para com as suas irmãs. Antes de morrer, a 29 de setembro de 1938, deixou às suas irmãs, como sendo sua última vontade e testamento, uma linda declaração. Tudo o que Deus faz é bem feito. Seja sempre louvado e exaltado o Senhor. Durante toda a noite, só teve uma oração: tenho de voltar à casa do Pai. Deixem-me ir para a casa. Beata Maria Teresa de São José, rogai por nós.